Alvíceras. Continuando com a nossa sequência, Êxodo frente e verso, estamos no capítulo 3, paramos no versículo 9, hoje versículo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Victor Hamilton vai dizer que raramente Deus age unilateralmente na escritura. O padrão escriturístico parece ser o de Deus usar pessoas para alcançar pessoas. Há vezes em que ele age diretamente na pessoa. Há vezes em que ele age através de uma segunda, uma terceira pessoas. E há vezes em que ele faz ambas as coisas. Por exemplo, com o apóstolo Paulo, ele vai ter aquele encontro quando o apóstolo ia no caminho de Damasco. Naquele momento é ele e o apóstolo. Depois, quando ele é orientado a ir para a rua direita, ele entra na cidade, vai bater na porta e daquela pessoa que vai recebê-lo, e essa pessoa vai ser usada por Deus para recebê-lo, para cuidar dele, e depois a visão vai voltar, ele vai voltar a enxergar. Tem também outras pessoas também que foram usadas por Deus na vida de Paulo, que o assessoraram. No caso do apóstolo Paulo, foram várias pessoas que o ajudaram. O Novo Testamento, as cartas paulinas, estão repletas de pessoas que ajudaram. O Paulo foi uma pessoa que viveu às expensas dos seus seguidores, ajudadores e tal. Muitas pessoas, né? Ananias, se eu não me engano, acho que esse era o nome do cara que vai ter a visão, né? Do que acontecera com Paulo lá, dele ficar cego e tal. Enfim, isso é assunto para daqui a um tempão, quando a gente for entrar no Novo Testamento. Mas o fato é que Deus aqui, ele vai usar uma pessoa também. Ele vai usar Moisés, como nós estamos vendo aí. E 4 vezes ele dirá, vá a Moisés. Vai, Moisés. Ou seja, faça isso, vá, faça aquilo. 4 vezes. Em Êxodo 3:10, 4:12, 19 e 6:11. Então, Êxodo 3:10 ele vai dizer, a gente já acabou de ler. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, etc e tal. No capítulo 4, ele vai de novo falar para Moisés, vá. Onde? No versículo 12. Portanto, vai, e eu serei com a sua boca, e te ensinarei o que dirás. Aí no versículo 19 do mesmo capítulo, e disse o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. Aí no capítulo 6 também de Êxodo, onde? No versículo 17, os filhos, versículo 11, entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. Aqui no caso não é o verbo ir, é o verbo entrar, mas no hebraico é a mesma coisa. Vai, né? Ou seja, entra. Então aqui nós temos, o Victor Hamilton coloca duas dificuldades que se confrontam, né? se colocam em posição de tensão. Uma primeira dificuldade é a dificuldade de Israel causada pelo faraó, que é evidente, nós já conhecemos essa dificuldade, notoriamente é a escravidão. A outra dificuldade é a dificuldade de Jacó, ou seja, muito tempo antes deste tempo aqui do capítulo 3, que fora causada por Labão. Ele vai relacionar essa dificuldade de Israel em relação ao faraó e vai dizer que, de alguma maneira, Israel, aqui no Êxodo 3,
equivale a Jacó, lá em Gênesis 31. E de alguma maneira também Faraó está para Labão, né? E aí você realmente, quando confronta, por exemplo, se você pegar Êxodo 14, por exemplo. Vamos a Êxodo 14. No versículo 5, diz assim: E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. Que povo é esse? O povo de Israel. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo, e eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? Foi aquele momento em que os egípcios, especialmente o Faraó, arrependia-se ali, né, de ter autorizado que o povo saísse do Egito. Aí quando você vai voltando até Gênesis capítulo 31, você também tem alguém que foge, né? Você viu que agora há pouco em Êxodo 14:5 Israel fugia de Faraó. Agora aqui em Gênesis 31:22, quem foge é Jacó. E ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido. Outra comparação também é Êxodo 14. Vamos voltar a Êxodo 14, só que agora no versículo 9, um pouco mais à frente. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó e seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Aqui em Êxodo 14:9, os egípcios alcançam Israel, perto de Pi-Hairote. Mas Labão vai alcançar Jacó também, lá em Gênesis 31 também, pouco mais à frente, no versículo 23, um versículo à frente, né? Ele tomou seus irmãos consigo, quem? Ele está falando de Labão, e o perseguiu numa jornada de 7 dias. E eles, né, o alcançaram no monte Gileade. Então há essa associação, essa analogia, na verdade, né? A dificuldade de Israel causada por Faraó se, de alguma maneira, equivale à dificuldade de Jacó causada por Labão, pois ambos fogem e ambos são alcançados. Para Jeorregam, Labão passa de somente um tolo, mas também é um faraó Nabal, tolo. Né? O que acontece aqui é o seguinte, tem que entender um pouco do hebraico aqui. O que Victor Hamilton está dizendo é o seguinte, na verdade ele cita Jeorregam, né? Mas o texto é de Victor Hamilton. Ele vai dizer que Labão, ele não é somente um tolo. Por que ele diz isso? Porque Nabal significa tolo. Nabal, o que tem a ver Nabal, Alan? Bom, Nabal é uma brincadeira, digamos assim, um jogo de palavras que o autor faz com Labã. Por quê? Porque se você pegar Labã e colocar a sílaba lá depois de ban, ficaria banal. Aliás, ficaria ban lá. Mas aí mudando ligeiramente ali agora, invertendo, permutando de posição o A com o N, de na, ficaria Nabal. Não é isso? Labã, você pega o na, isso, você pega o na, coloca na frente, e esse lab de Labão, você coloca no final, mas bota o L no final. Ao invés de ser lábia, bal, inverte, né? Enfim, deu para entender que a palavra Nabal, em hebraico, ela
tem uma relação literal, no sentido de letra, né? Um jogo de letras com a palavra Labã. Ela possui as mesmas letras, né? Por exemplo, a Nabal possui um N, isso em português, tá? Já transliterado para caracteres latinos. Nabal possui um N de navio. Labã possui um N de navio. Ambas palavras, as palavras possuem dois As e um L e um B de bola. Então, assim, é essa brincadeira que é feita no hebraico, que você vê quando translitera. Você vê que existe essa relação, essa simetria. Então, por isso é que Victor Hamilton vai dizer: Labão passa de somente um tolo. Por quê? Porque tolo em hebraico é Nabal, mas também é um faraó, né? Ou seja, é um Labã, né? Que é a tradução. Então, assim, curiosamente, realmente o Labão ele é como se fosse uma figura típica do faraó, né? Ele é como se ele exercitasse ou exercesse mais ou menos a figura persecutória ou perseguidora que o faraó mais tarde vai executar também. É mais ou menos isso que o Victor Hamilton quer dizer. Deus espera para agir, para depois agir sem esperar. É uma frase minha. E eu explico melhor. Por que Deus espera para agir, para depois agir sem esperar? Porque é o que o texto aqui nos ensina, né? Lembra, veja, não precisa concordar com isso não. Eu também não estou aqui formulando uma afirmação verídica. Eu estou apenas extraindo do texto uma lição de moral, que pode ser parcialmente verdadeira. Mas por que eu digo isso? Deus espera para agir, para depois agir sem esperar. Porque é o que o texto de Êxodo 3 nos ensina. No versículo anterior, versículo 9, né? Versículo 7º a 9, a gente viu o que no último vídeo? Que o povo de Israel cativo no Egito, clamando por anos, por décadas, por séculos. Deus ouvindo, mas ele não agia. E nesse interregno, nesse ato temporal, nesse ínterim, gente morrendo, gente sofrendo, tudo acontecendo. Deus esperou para agir. Mas quando ele decidiu agir, no versículo anterior, e em todo o capítulo que estamos lendo, quando ele decide agir, ele age e não quer esperar. É imediato. Ele diz para Moisés: vai. Vai quando? Ele não fala assim: Moisés, mês que vem você vai. Ele fala: agora. Ele não diz: olha, espera a novela acabar. Não, ele diz assim: agora, vai. Vai é agora. O ide de Deus não é para o homem esperar resolver a vida, resolver. A gente pode até fazer essa analogia aqui, vamos fazer aqui um pouco de leitura anagógica, né? Que é aquela leitura espiritualizada do texto escriturístico. Como eu faria a leitura deste texto, pastoralmente falando? Deus, o ide de Deus não tolera atraso, é imediato. O agir de Deus é imediato. Ele pode demorar para agir, ele pode esperar para agir, mas depois ele age sem esperar. Quando ele agir, vai ser imediatamente. O ide de Deus, o ide de Jesus, naquele episódio neotestamentário conhecido como a Grande Comissão: ide por todo mundo pregando o evangelho, etc e tal, a toda criatura, etc e tal. É ide quando? É ide agora. Não está no presente? Ide, ou seja, segunda pessoa do plural do presente, do imperativo
presente. Ide. Ide vós. Não é isso? Ou eu errei? Acho que eu errei, não, tá certo, isso mesmo. Ou seja, presente, agora. Não é irá, um dia você vai, quando der você vai. Entendeu? É no presente que se faz a obra de Deus, que se cumpre o id, que se cumpre o chamado, que se cumpre, que se toma o arado na mão, que se assume a responsabilidade, é agora. É aquela frase, não deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje, etc, etc. E aqui, Deus ele esperou, é verdade, um tempão para poder, vamos dizer assim, libertar o povo dele, fazer alguma coisa pelo seu povo, no sentido de acabar com aquela escravidão. Ele esperou um tempão, é verdade, mas quando ele decidiu, é agora. É agora. Moisés, só ali, Moisés ficou 40 anos. Só aqueles 40 anos em que Moisés ficava em Midian, de cara, esses 40 anos são os 40 anos que o povo está lá sofrendo. Sem contar os próprios anos em que Moisés viveu no Egito, o povo também cativo. E antes de Moisés também, enfim, já havia o clamor de um, de outro, o clamor coletivo, o clamor individual do povo, das pessoas que formam esse povo. Mas só muito tempo depois é que Deus, bom, agora eu vou levantar da minha cadeira e vou agir. E aí não está lá, é agora, é no imediato. Tem aquela música do Maranatha's Music, que é com base em Eclesiastes 3:11, que diz assim: In his time, in his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Ou seja, in his time, em seu tempo, in his time, em seu tempo, he makes all things, ele faz coisas beautiful in his time, lindas em seu tempo. In his time, he makes all things beautiful in his time. Então quer dizer, no seu tempo, Deus faz as coisas maravilhosamente perfeitas. E aí você tem esse momento aqui que Deus, Deus, ou melhor ainda, como já discutimos essa questão da epifania, né? Foi Deus que desceu na sarça, é o anjo que desceu na sarça, havia um anjo com aparência de anjo, é só a voz, é um anjo com aparência de fogo, de chama. Não temos total certeza. Já falamos, não vamos voltar a isso aqui, que já falamos sobre isso, mas vamos tomar assim, para resumir o entendimento, que não deixa de ser Deus descendo para falar com o homem, seja numa forma ígnea, né? Ígnea no sentido de ser uma forma de chama, de fogo, né? Flamejante, seja apenas em uma audição, um som, ou se havia um anjo verdadeiramente ali com cara de anjo mesmo, com asa e o caramba, e Moisés olhou e viu e só não relatou, não interessa. Assim, mas todos vão concordar que é Deus descendo, né? É Deus descendo e tendo com um homem. Então, há várias outras vezes em que Deus desce no Antigo Testamento. Claro, no Novo Testamento também, né? O próprio Jesus vai coroar essa dinâmica de descida ao plano terreno, essa transcendência se tornando imanência. Então você tem Gênesis 3:8, 11:5-7, 18:21, blá 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 blá. Vamos ler algumas aqui. Por exemplo, você pega aqui Salmo 18. Versículo 9. Ele também abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. 10. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Voltando um pouco mais, 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 22, nos versículos
Versículo 10. Versículo 10. Ele curvou os céus também e desceu, e a escuridão ficou debaixo dos seus pés. Que é na verdade é o texto que vai servir de embasamento para Salmos 18, que foi o que a gente leu agora há pouco, anteriormente. Números, agora já no Pentateuco. Números, capítulo 11, versículo acho que 25. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou. Ele tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E sucedeu que quando o espírito pousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. Então assim, Deus desce, seja de uma nuvem, seja no jardim, como em Gênesis 3:8, seja aqui num monte, como o Monte Sinai, numa chama. Deus desce, né? E de alguma maneira ou de outra, ele, ao descer, ele não desce para perder tempo, ele desce para agir. E aí você tem as orações que são feitas para que ele desça, pedindo que ele desça, esperando que ele desça. Voltando para Salmos, Salmo 144, versículo 5, diz assim: encurva os teus céus, ó Senhor, e desce, toca os montes, e eles fumegarão. Fazendo alusão à fumegação, ao fumegamento que vai acontecer com Moisés, capítulos à frente. Não aqui no episódio da sarça, não, mais à frente. Isaías também, entrando aqui nos livros, pega um profeta que, o maior profeta talvez, né? Estou falando em termos literários, que é Isaías. 64 é o trito Isaías, é o terceiro Isaías. 64, 1 e 2, que diz assim: que tu violentamente rasgasses os céus, que descesses para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. Ou seja, fumegando, de novo fazendo alusão ao episódio exodal com Moisés, que vai fumegar o Monte Sinai, etc. Como quando o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem para fazer teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer à tua presença. O verbo não é sair, libertar, yasa, mas halá, que significa retirar, para estabelecer em um novo lugar. Então, Deus não vem libertar apenas, yasa. Ele vem ralar, ele vem retirar para estabelecer em um novo lugar. Ou seja, é diferente de Êxodo 21. Né? Êxodo 21 é do 2 ao 11. O que a gente tem aqui? As leis acerca dos servos e dos homicidas. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre. Ele sairá livre. Ele asa, ele sairá, ele será liberto. Sair livre é o quê? O que é sair livre? É libertação. Yasa. Mas aqui em Êxodo 3, versículo 10, não é yasa, não é sair livre, no sentido de libertar o povo. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Não é para que liberte o povo apenas. É para que tire daqui e coloque ali, em segurança. De acordo com... Vou dar um exemplo para finalizar essa diferença que existe entre retirar e libertar, né? Porque o que acontece? As palavras têm os seus significados e eles vão crescendo em quantidade e também em qualidade, né? Em possibilidades de significado, né? Então, por isso que você tem palavras com vários significados no dicionário, às vezes até com significados tão diferentes que se transformam em outras palavras. Então, assim, hoje pode parecer que sair, libertar, retirar
acabem por se tornar sinônimos, né? Mas aqui no hebraico é diferente. Yasa é uma coisa, halá é outra mesmo. E um exemplo que eu falei que ia dar para colocar um entendimento final sobre isso aí, né? É quando, por exemplo, você tem na escravidão, aqui na América colonial, aqui no Brasil, no caso, especificamente, você teve lá, aqui no Brasil, você teve lá aquele decreto, né? Aquela lei áurea, que acabou com a escravidão. Acabou? Acabou. Então, assim, quando ela foi assinada pela Princesa Isabel, essa lei, ela oficializou o fim da escravidão no Brasil. E todos os escravos, a partir dali, daquele ato de assinatura dessa lei, passaram a ser o quê? Livres. Livres. Eles foram libertos. Agora, isso é libertar. Ao mesmo tempo em que eles foram libertos, eles também foram jogados numa insegurança tremenda, sem trabalho, sem dinheiro, sem casa, sem bens, sem sustento. Muitos morreram vítimas de suas próprias necessidades, originadas ou oriundas ou agravadas por conta da própria lei áurea, que devia fazer o oposto, né? Então, assim, acaba que a lei áurea, ela acaba que em certos casos, em muitos casos, ela acabou por agravar, por piorar a situação do escravo. É isso, é nesse contexto que o 38ão, Renato Amoedo, né, o famoso 38ão, estava dizendo e tal, criticando a Lei Áurea, quando depois, claro, muito assim, oportunamente, seus críticos aproveitaram a deixa, aproveitaram o que ele falou para fingirem que não entenderam e o cancelaram, tentaram cancelá-lo pelo menos, né, conseguiram momentaneamente. Depois ele acabou, está agora voltando aí a ter muitas visualizações, voltando a frequentar os podcasts e tal. Mas é sempre assim, né? Mas enfim, então libertar é isso, é uma lei áurea que liberta, mas não te dá nenhuma garantia de nada, não te dá nenhum amparo, te joga, né? E você que se vire. Isso é libertar. Deus não faria isso com o seu povo. Tipo, tira do Egito, joga aí. E agora é com vocês aí, ó, galera. Agora já tirei, agora é com vocês aí. Não. Ele tirou para. Para quê? Para colocar na terra que emana leite e mel. Que já foi falado isso nos últimos versículos. Questão do leite e do mel, né? Então, aí já não é mais libertar, em hebraico pelo menos. Já é retirar. Retirar para estabelecer em um novo lugar e com segurança. É isso que Deus faz aqui no versículo 10. Pretende fazer. E chama Moisés, anuncia a Moisés para que ele encabece esse processo. De acordo com o Wingards, considerando estes dois verbos, percebe-se que a obra de salvação, libertação de Deus é tanto de quanto para uma libertação da escravidão e da velha vida e a entrada na liberdade e em uma forma revolucionariamente nova de vida. Beleza. Outra coisa também aqui para dizer a respeito desse versículo é a questão da história de Sinurri. Sinurri era uma boa terra, né? Havia nela, isso até um texto do século II AC, que foi encontrado, que dizia isso. Sinurri era uma boa terra, havia nela figos e uvas, abundante era o seu mel. É um texto que falava dessa terra, né? Terra de Sinurri. Agora não sei se era a terra de Sinurri ou era um personagem que se chamava Sinurri, mas não importa. Havia textos, né, que falavam a terra que emana leite e mel. Já falamos sobre isso no último vídeo, que era abundante em mel e tal. Aí e tem esse texto muito famoso, que é a história de Sinurri. Tem também um texto ugarítico do século XIV AC, muito velho, 1400 anos antes de Cristo, que diz assim: os céus chovem óleo, nos vales
flui o mel. Então assim, tudo por quê? Porque aqui em Êxodo é dito terra que emana leite e mel, para onde o povo vai, para onde Deus quer levá-lo. E aí eu já falava no último vídeo, mas aí não houve tempo de finalizar tudo, porque já íamos para mais de 1 hora, né, de vídeo, e encerramos, que é a questão do leite e do mel. O leite, ele geralmente em todas as Bíblias, né, ele aparece traduzido essa palavra lá no hebraico como leite mesmo, e mel como mel mesmo. Então, em 100% das Bíblias, talvez, você vai ver terra que mana o quê? Leite e mel. Só que o Victor Hamilton, ele vai questionar, ele vai propor alternativas. Primeiro, leite, halab, no hebraico halab, curiosamente muito próxima essa palavra, sabe de qual? Da palavra gordura, que em hebraico é heleb. Olha, é só tirar o A, né, e botar o E, né? A gente vê, quando translitera, a gente vê que fica realmente muito próximas as palavras. Halab, leite, heleb, gordura. E ele vai propor aqui uma possibilidade para um erro de tradução, com a qual eu concordo, né? Com a qual eu concordo assim, com uma possibilidade. Não estou afirmando que houve. Nesse caso aqui eu não estou afirmando que houve. Eu afirmei com relação ao mel, que eu falei isso no último vídeo. Com relação ao mel eu afirmei. Não é mel, é seiva. É minha opinião, pelo menos, né? É minha opinião. Com relação ao leite, eu concordo com a proposta de tradução, de se investigar, de se estudar. É bem possível que não seja leite, e sim gordura, ou seja, que não seja halab, e sim heleb. A terra deixa fluir óleo, gordura, e não leite. Deixar fluir, gente, é mana. Terra que mana é terra que deixa fluir. Tá? Mas é porque a terra tem muito gado leiteiro. Sim, mas aí você não, é verdade, realmente, não fica coerente você falar que uma terra que mana leite é uma terra que tem gado leiteiro. Porque manar do verbo é a mesma raiz de emanar, né, de fluir, de produzir a terra, não de que ela tem gado, entendeu? Que é leiteiro e produz o leite. Fica muito mais realmente, assim me parece, para substituir leite por gordura, halab por heleb. E aí olha só como é que fica mais coerente. Terra que mana gordura, né? Gordura aqui, gente, não é gordura do salgadinho, quibe, coxinha, da carne do churrasco, não. Gordura aqui é óleo. Terra que mana óleo. Eu tenho certeza que nunca ninguém falou isso para você. Em nenhuma igreja, em nenhum culto. Se você tem 80 anos e todo dia vai à igreja, eu duvido que você já ouviu isso aqui. Tá? Por isso que a gente tem nosso canal aqui, para estudar de verdade a Sagrada Escritura. Gente, gordura aqui não é gordura, é óleo. Tá? É óleo. E o óleo que mana da terra, gente, qual é o óleo que mana da terra? Claro, a gente não vai ter certeza aqui. A gente não vai conseguir, com base em especulações, por mais que sejam perspicazes, afirmar nada aqui. Mas é um horizonte que se abre, que se descortina, que fica muito tentador a você traduzir dessa maneira. Terra que mana óleo. Gente, terra que mana óleo, na Palestina, no Oriente Médio, que óleo é esse? Pode ser, claro, pode ser o petróleo. Aí não faz sentido ser uma terra de riquezas, tão prometida pelo próprio Deus. Ou tu acha que Deus ia prometer uma terra de bunda? Tu acha que o povo ia sofrer o que sofreu, sonhar o que sonhou, esperar o que esperou para entrar numa terra? Só no deserto ficaram 40 anos. Para quê? Para entrar numa terra que tem só leite. Leite de vaca, que é, sem dúvida nenhuma, muito bom. Mas faz mais sentido esse óleo ser o petróleo, porque aí você tem grana, né? Bom, grana assim, poder e tal. Pode ser outro óleo, pode ser também outro óleo. Pode ser até o próprio leite, gente. A gente não está aqui afirmando nada.
Mas não é bacana você ter essa outra possibilidade de interpretação e deixar sobre a mesa, não precisa jogar no lixo as outras. Deixa todas em cima da mesa. Trabalha com todas. Esse é o bacana de você não querer ou não se sentir pressionado a encontrar uma e somente uma interpretação na Bíblia. Que isso é coisa de luterano, de calvinista, isso é coisa de protestante. Ter que, primeiro, não poder achar um errinho de nenhuma natureza na Bíblia. 2. Todo texto ter somente uma única interpretação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá a iluminação para o intérprete, que dá a interpretação. Não é isso? Então ele não vai dar uma para cada um. No máximo vai dar complementares, né? Interpretações complementares, mas jamais antagonizantes ou antagônicas ou contrárias. Pois é, mas aqui a gente não é protestante, então a gente pode ler a Bíblia da maneira mais científica, o mais científica possível, e também anagogicamente, espiritualizadamente, como eles também leem, e também literariamente, como também qualquer texto pode ser lido. Não é necessário ler somente de um jeito. Bom, então terra que mana leite e mel pode ser o próprio leite da vaca, ok? Pode ser leite de cabra, pode ser leite de o que você quiser. Pode ser um outro óleo, uma outra... se você entender que não é leite, não é halab, é relebe, é gordura. E aí, entendendo que é relebe, pode ser inclusive o óleo da terra por excelência, que é o petróleo. Seja como for, o leite, ele é um símbolo, se nós entendermos que é leite mesmo aqui, de que se trata, o leite é um símbolo de pureza. Tanto é que crianças tomam, no caso da vaca é o bezerro, ou seja, os seres mais puros, né? Qual é o ser mais puro? O adulto, o velho ou a criança? Que tá, especialmente a que mama. Claro, a criança. Poderíamos falar talvez assim, entre aspas, né? Qual é a vaca mais pura? A vaca velha, a vaca adulta ou a vaca bezerrinho? Né? Mesma coisa. Então assim, o leite ele tem por conta disso um símbolo de pureza. Você vê isso em Gênesis 49:12, em Cantares. Eu acho legal Cantares. A gente quase não usa Cantares aqui para. Vamos para Cantares. Cantares, capítulo 5, versículo 12. Os seus olhos são os olhos das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite e adequadamente ajustados. Também é um símbolo de riqueza o leite. Por exemplo, vai lá para Isaías. Isaías capítulo 60, versículo 15. Como tu tens sido abandonada e odiada, tanto que nenhum homem transitou por ti, eu te tornarei uma excelência eterna, uma alegria de muitas gerações. 16. Tu também mamarás o leite das nações e sorverás do seio de reis. Ele está falando aqui de riquezas. Também é, claro, o leite, né, símbolo de fertilidade. Por exemplo, você vai lá para Joel, nem precisaria dar exemplo, né, de que leite é símbolo de fertilidade. Mas se você for para Joel 3, eu acho que é Joel 3:18. É isso mesmo. E acontecerá que naquele dia os montes derramarão vinho novo e as colinas manarão, ou seja, fazerão jorrar, né? Leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Aqui no caso, teologicamente falando, ele está falando de fertilidade. E fertilidade não de mulher ficar grávida, não é de fertilidade humana, é de fertilidade da natureza, do solo, riqueza também. Então, na prática mesmo, no final das contas, são só dois significados
que o leite tem na Bíblia, ou dois principais significados. O primeiro é a pureza e o segundo é riqueza, porque a fertilidade, que seria o terceiro, é fertilidade da terra para ela produzir riqueza. Então, é pureza e riqueza somente. Tá? Então, apenas a palavra gordura e nunca a palavra leite é usada em construções gramaticais superlativas. Por exemplo, Números 18:12 vai dizer melhor óleo, ou seja, melhor relebe, melhor óleo. É uma coisa que superlativiza, melhor. Né? Então, não é melhor leite, é melhor óleo. Não é melhor halab, é melhor relebe. Também em Êxodo 18:12, melhor vinho. Né? Melhor vinho. Claro, aqui já não é relebe nem halab. É outra palavra, é vinho. Mas não é leite. Em Êxodo 23, 18, vai dizer assim: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã. Nem ficará a relebe, a gordura do meu sacrifício até de manhã. Aí ele continua no 19. O primeiro das primícias da terra trarás para a casa do Senhor teu Deus. Olha só, não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Pausa para comentário. Olha aqui que interessante. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Não é no leite de sua mãe, está traduzido errado. É na gordura da sua mãe. A mesma gordura expressa, citada no versículo anterior, aqui de Êxodo 23, versículo 18, que eu acabei de ler. Nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã, nem ficará a relebe do meu sacrifício, a gordura do meu sacrifício até de manhã. Aí, no versículo 19, parte B, não cozinharás um cabrito no relebe, não no halab, no relebe, na gordura de sua mãe, não no leite. Só que traduzido errado fica no leite. Não faz sentido, ninguém cozinha nada em leite, nem nunca cozinhou. O leite ferve, cria a nata. Ok, a nata do leite é gordura, mas não é halab, é relebe, porque se cozinhava, e até hoje se cozinha, carnes com gordura. Não cozinharás um cabrito na gordura de sua mãe. Que gordura de sua mãe, gente? A gordura da sua mãe é a gordura da cabrita que morrera, foi despedaçada ali para poder servir ao homem, e tem as entranhas, a carne e tal, e tem a gordura, que é drenada, recolhida, como se fosse uma banha de porco, por exemplo, e é usada para quê? Para várias coisas, inclusive para cozinhar. E ao cozinhar, uma das coisas que você cozinha com essa gordura, esse óleo dessa cabra, é o próprio cabrito, outros cabritos, outras cabras, ou outros pedaços de carne. Só que aí, o versículo aqui de Êxodo 23, versículo 19, parte B, ele está dizendo para você não cozinhar uma coisa com esse óleo, com esse relebe. Você não pode cozinhar uma coisa com esse relebe dessa cabra. Uma. O que você não pode cozinhar? Você não pode cozinhar o seu próprio filho. Não o seu, você não que está me ouvindo. O seu próprio filho é o filho da cabra, que morreu e da qual você drenou o óleo, essa gordura, esse relebe, e guardou.
e agora está usando para cozinhar um outro pedaço de carne. Imagina lá, vamos lá, você está lá, está com fome, né? Aí você vai lá, mata uma cabra. Você está lá naquela época. Esse é a tua fonte de alimentação, uma das principais é essa. São os animais. Você vai lá, mata a cabra, aí osso pra cá, carne pra lá, papapá, né? Tira a pele, faz todo aquele trabalho de preparo Enfim, já morreu a cabra, já tá despedaçada. Uma das coisas que você aproveita, além da carne, dos ossos, sei lá o que, da pele, do pelo, do que você mais queira, é o óleo que tá lá dentro. Como nós também temos gordura, a cabra também tem. Tô sendo bem didático aqui, bem devagarzinho para poder entendermos aqui. Aí esse óleo que você drenou, você guardou. Vamos dizer que você guardou num pote lá qualquer, num recipiente qualquer, num vaso. Enfim, tá guardado lá. Aí você agora, no dia seguinte, pô, deu fome de novo. Ah, eu vou comer agora carne de boi. Que já matamos, já cortamos e já tá aqui separado. Pegar um filé aqui, por exemplo. Aí eu vou fazer o filé. Como é que você faria o filé? Como é que eles faziam o filé? Bom, pega uma gordura, joga aqui, bota o filé no meio, fogo, que nem hoje mais ou menos, não muito diferente. Pronto. Cozinhou, enfim, fritou e depois come. O que você fez? Você pegou um pedaço de carne e cozinhou num relebe, num pouco de gordura. Que no caso ali desse exemplo era a gordura de cabra, aquela que você havia matado no outro dia. Aí o versículo 19, parte B, que é o escritor de Êxodo, que é ligado ao código sacerdotal, ao sacerdócio, vai dizer, olha, mas cuidado, hein, com essa aí, que você está fazendo aí. Uma coisa você só não pode fazer, uma coisa com esse óleo aí dessa cabra. Você não pode cozinhar um outro cabrito, ou seja, um outro exemplar de cabra, só que pequena, filhote, cabrito, portanto. Você não pode cozinhar um cabrito nesse óleo. Ah, mas é qualquer cabrito? Não. Só um tipo de cabrito você não pode cozinhar nesse óleo dessa cabra que você matou ontem. É o próprio filho dela. O próprio cabrito, filhote que ela teve, se você tiver aí pelo curral aí, o filho dela, você não pode matá-lo e cozinhá-lo no óleo dela. O que podia fazer então, professor? Podia fazer no óleo de outra cabra, né? Ou então você pegava um filhote de cabra, ou seja, um cabrito de outra cabra, não daquela que... Resumindo, você não pode pegar o filho da cabra, matá-lo e cozinhá-lo no próprio óleo, no próprio relebe da mãe dele. Por quê, gente? Porque nós estamos falando aqui de primogenitura. Entendeu? Nós estamos falando aqui de primogenitura, de um povo que respeitava esse valor, né? Você não pode... Tem toda uma simbologia, é claro que quando chegarmos lá em Êxodo 23, especialmente aqui nos versículos 18 e 19, a gente vai dar uma explicação muito melhor, até com base nos próprios rabinos, né? O que eles têm a dizer sobre isso. Mas por hora, o que eu quero chamar a atenção é isso. Que essa questão de terra que mana leite e mel ser traduzida em todas as Bíblias dessa maneira, isso não está certo. Não é terra que mana leite e mel. O leite até pode ser entendido como sendo leite, no sentido de vaca, de cabra e tal. Mas o grau de certeza de ser leite mesmo é o mesmo do que de ser gordura. Tem tanta chance de ser leite como de ser gordura. Ou seja, tem tanta chance de ser halab como de ser relebe. É que, claro, todos vão traduzir como halab, como leite, halab. Mas não há maior motivo para traduzir por leite do que por gordura.
Então era para ter, sei lá, metade das Bíblias gordura, metade das Bíblias leite, mas todas vão e traduzem como leite, tá? Então não tem essa predileção, não há motivos para haver essa predileção. Então vai haver versículos que você até vai conseguir deixar ralar, deixar leite, né? A tradução leite, mas há versículos que você já não vai encontrar muito nexo em traduzir por leite. Então Êxodo 3, quando você vê terra que mana leite e mel, você entende, mana leite, né? É uma forma meio poética de dizer que tem gado lá leiteiro. Mas quando você vai para Êxodo 23, não faz nenhum sentido você ler, como é que diz? Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Mas claro que não. Leite, mesmo leite, aquele branquinho que você toma, é claro que ninguém nunca cozinhou, nem vai cozinhar nada no leite, né? Muito menos carne de cabrito. Ninguém vai cozinhar no leite, nada. Não que não dê para fazer. Dá, você joga o leite lá, joga o que você quiser lá, você teoricamente se cozinha, mas não é disso que se trata aqui. É gordura, é releve. Então aqui é mais um erro de tradução, mais um no meio de centenas e centenas que a Bíblia tem, inclusive em Êxodo, tá? Então aqui eu estou falando especificamente de Êxodo 23. Para Êxodo 3, a gente até pode deixar sobre a mesa e a gente não precisa afirmar que peremptoriamente há um erro de tradução, porque a gente, como eu falei, eu não encontro um grau de certeza, de convicção tão grande para defender que não seja leite e sim gordura. Agora, no caso de mel, sim. No caso de mel, sim, porque não é terra que emana mel, é terra que emana seiva. Está errado, já falei isso no último vídeo, traduzir por mel. Terra que emana leite e mel. Não, é terra que emana leite ou gordura e seiva. Essa seiva, já falei, ela não é oriunda necessariamente de abelha, ela é, na verdade, oriunda das frutas, né? Oriunda das frutas, e não necessariamente de mel de abelhas, ou seja, dos troncos das árvores, enfim, dos vegetais. Aí você tem a seiva, que você, quando fala seiva, parece até que é só como se fosse uma coisa assim muito específica. Não, é suco, tanto pode ser N coisas, pode ser uma seiva elaborada de um tronco de árvore, pode ser isso tudo seria seiva, ou seja, um líquido açucarado, adocicado. Inclusive pode ser também mel de abelhas, até porque também não existem só meles de abelhas, existem meles ou meles de vegetais, né? Como eu falei, se você interpretar que esse mel aqui, terra que emana leite e mel, é mel só de abelha, então devia ter assim bilhões e bilhões de abelhas. Ia ser horrível ir lá para aquele lugar, que é abelha para cá, abelha para lá. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Isso sim é erro de tradução, tá? Bom, então esse negócio de mel ou seiva, para finalizar, o Victor Hamilton vai também colocar essa possibilidade de traduzir por seiva. Seiva aqui é a palavra debas. Debas, né, é diferente de iar e nopet. Iar ou iar e nopet são duas palavras. Iar e nopet são duas palavras para mel. Seiva não é iar nem nopet, é debas, tá? Esse iar, se você for primeiro para Samuel, você vê essa palavra aparecer em 1 Samuel. 1 Samuel 14. Lá no versículo 26, você lê assim: E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava. Quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava. Mas nenhum homem levou sua mão à boca, pois o povo temia o juramento. Cantares
Cantares, capítulo 5, versículo 1. Introduzi-me em meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, ó amigos, bebei abundantemente, ó amados. Então aqui é Iar. Então o mel tá pingando. Aí agora aqui em Cantares o mel, o favo com o meu mel e tal. Beleza. Aí depois tem Nopet. Aí já aparece lá em Salmos. Capítulo 19, versículo 10. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. E também mais doces do que o mel e o favo. Opa, favo é uma coisa, mel é outra. Só para deixar claro, aqui no texto de Salmo 19, versículo 10. Isso é Nopet. Provérbio também, Provérbios capítulo 5, versículo 3. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel. Ah, opa, aqui favo de mel. Então, o mel tem uma coisa chamada favo. É claro que você já sabe disso, mas assim, eu tô fazendo análise passo a passo de como aparece no texto. Beleza, os lábios da mulher lá são doces como favos de mel e tal, é a sua boca mais suave do que o azeite e tal. Beleza. Aí você vai para Provérbio também, 24. Ainda em Provérbios, capítulo 24, versículo 13. Vai aparecer Nopet também. Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Provérbios também ainda, capítulo 27, versículo 7. Nopet também. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. Então, assim, quem está no defastio, né? Quem está ali com a alma cheia, né? Sem precisar de nada, vai achar ruim até cu raspado. Ou seja, até a favo de mel vai achar ruim, vai achar amargo. Agora, para quem precisa, não tem um puto no bolso, até a coisa amarga passa a ser doce. É o que está dizendo aqui Provérbios 27, 7. E para finalizar, Cantares, voltando a Cantares, agora capítulo 4, versículo 11. Os teus lábios, ó minha esposa, gotejam como favos de mel, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Bom, então, Iar é isso, Nopet é isso. Agora, Debaz é seiva, é diferente. E seria seiva de quê? Já falei, frutas, galhos, né, troncos, enfim, folhas. Mas o Victor Hamilton vai propor que, no caso ali, pela região, né, pela característica da região, pela fauna, pela flora da região, muito provavelmente seriam seivas de tâmaras. Né? Tâmara você já viu que tem seiva, é doce para danar. Não só de tâmaras, como também de outros frutos, mas ele destaca como sendo o principal ali tâmaras. E a tâmara, ela deixa até pingar mesmo, sabe? A pinga, esse docinho dela. Mas assim, existe ainda, para finalizar isso aqui, uma passagem mais interessante, que é lá em Juízes, capítulo 14, onde a palavra debaz aparece, mas não, pelo contexto, não induz a uma leitura como sendo seiva, ou seiva de tâmaras ou frutos, e sim como sendo mel de abelhas mesmo. Então está lá em Juízes 14, versículo
versículo 6. Diz assim: E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito, e ele não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai e nem à sua mãe o que havia feito. 7. E ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. 8. E depois de um tempo ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele, versículo 9, tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante, comendo, e chegou até o seu pai e a sua mãe, e lhes deu, e eles comeram. Porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Onde havia o quê? No versículo 8, um enxame de abelhas. Então, aqui é Debás que é usado. Aquela que Victor Hamilton defende como sendo a melhor tradução para Êxodo 3. Terra que mana leite e mel. Para ele, seria melhor maná rebel, ou seja, gordura, e Debás, ou seja, e seiva. Mas existe essa passagem aqui em Juízes que Debás não é traduzido, e não é traduzido corretamente, por seiva, e sim por mel, está correto. É Debás. E deve ser traduzida essa palavra por mel de abelhas aqui em Juízes? Deve. Ou seja, não dá para afirmar que sempre Debás vai ser seiva, ou sempre Iá ou Nopet serão mel. O que dá para afirmar, aí dá para eu estou afirmando, é que lá em Êxodo 3 é um erro de tradução dizer terra que mana leite e mel, como sendo mel de abelhas. Não, é terra que mana leite ou gordura, deixo sobre a mesa, e seiva. Seiva o que, gente? Das tâmaras, dos frutos, ou seja, abundante em frutos. Ou seja, em outras palavras, terra que mana leite e mel é uma terra que é abundante em frutos, frutas, tâmaras principalmente, talvez, e gordura ou leite. Deixo sobre a mesa. Não quero decidir por um ou por outro. Mas com relação a mel, não é mel. Não é Iar, não é Nopet. Ou Debás no sentido de mel de abelhas. E sim Debás no sentido de seiva frugal, seiva de frutos e frutas. Ou seja, muita fruta lá para alimentar o povo. Levítico 2:11. Vamos lá para Levítico 2:11. O que vai dizer? Levítico 2:11 proíbe o uso de mel em qualquer oferta consagrada ao Senhor, assim como o levedo. Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor feita por fogo. Ou seja, nem qualquer mel e nem qualquer seiva, muito provavelmente, e não mel de abelhas. Porque havia uma quantidade muito variegada de seivas, ou seja, de suquinhos, sumos de frutas. Cada fruta tem o seu sumo para ser usado na culinária na época e até como suco. Mas não é qualquer seiva dessa, qualquer sumo desse, ou seja, qualquer mel, mal traduzido aqui na minha opinião, que você deveria levar para fazer oferta ao Senhor. É o que nos diz Levítico 2:11. E também levedo, também estava proibido. Deus não deseja crescimento. Agora vamos lá. Deus não deseja, para finalizar mesmo agora, gente, vou colocar um ponto final disso aqui. A gente tem que fazer uma comparação com Isaías sobre outra questão aqui. Vamos finalizar essa parte de mel, que já exploramos suficientemente bem.
resumindo, Deus não deseja crescimento. Tudo isso que eu falei de mel, tá? Deus não deseja crescimento artificial, ou seja, o fermento, ou sabor artificial, ou seja, mel, nas nossas ofertas. É o que está em Levíticos 2:11. De novo, nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento. Por quê? Porque Deus não deseja crescimento artificial, que é o que o fermento faz. Ele força a barra, né, da massa. Ela não cresceria aquilo ali que cresce sem o fermento. Deus não deseja o fermento. Por quê? Porque ele não deseja artificialidade no crescimento. Também ele não deseja artificialidade no sabor das ofertas. E o mel, que aqui, de novo, está mal traduzido, seria melhor colocar seiva ou até mesmo sumos de frutas diversas. Esses sumos, essas seivas, e vamos então conceder chamar também de mel, eram usados para adocicar as coisas na culinária. Era o açúcar da época. Não tinha o açúcar que você compra hoje no mercado naquela época. Então eles adoçavam com isso, com as frutas, com os sumos das frutas, especialmente as mais doces. Por exemplo, a tâmara, que era muito rica naquela região. Só que isso artificialmente modificava o sabor da comida. Isso era bom para você comer. Mas no caso aqui, a gente está falando de oferta a Deus. E Deus, Yahvé, não quer nada artificial. Tudo do jeito que ele mesmo fez e do jeito que é. Então, deixa o gosto, o sabor, a essência das coisas. Não precisa ficar adoçando aqui com mel, com seiva, nem botando um fermento para aumentar o crescimento. Não, é do jeito que é. A oferta tem, em outras palavras, que ser transparente, sincera, honesta, natural, do jeito que é. Sem emulações, sem máscaras, sem mascaramentos, né? Sem mentira. Pronto, sem mentira. É isso que significava o mel, ou se preferir a seiva, e o fermento no preparo das ofertas. Uma mentira. É um crescimento mentiroso. Mentiroso entre aspas, porque não é natural. É uma modificação, um adocicamento do sabor da oferta mentiroso, porque ela não tem aquela oferta, aquele sabor. Passou a ter porque você colocou algo para adoçar. Ou seja, representam a mentira, fermento e mel. Por isso é que eles não, os antigos israelitas, né, os hebreus, não usavam no preparo das ofertas fermento e mel. Claro, isso vai mudar aos poucos, especialmente no caso do mel, a ponto de o próprio Jesus comer um peixe assado e mel lá no Novo Testamento. Claro que já mostrei no curso de iniciação ao Novo Testamento grego que, examinando manuscritologicamente, provamos que Jesus não comeu mel coisa alguma. Provamos entre aspas, né? Não tem prova científica, como matemática, física, de nada na Bíblia, né? Provamos, que eu digo assim, lato sensu, né? Ou seja, evidenciamos fortemente que Jesus, através do exame de manuscritos, vários manuscritos, através da ciência da manuscritologia, que Jesus não comeu mel coisa alguma, só o peixe assado. Mas tem lá aquelas traduções que colocam peixe assado e mel. Bom, mas deixa isso para lá que já está fugindo daqui Nós estamos aqui em Êxodo, né? Então, isso vai mudar, eu dizia, porque o mel vai passar a ser usado, o próprio Jesus, como eu falei, vai comer mel, enfim, os seus coetâneos, né, também comerão, será continuará a ser um alimento muito comum. O fato de Jesus comer mel já vai de encontro ao que é dito aqui em Levítico 2:11, porque em Levítico 2:11
o mesmo Deus, que sequer é o mesmo Deus do novo, o mesmo Deus do antigo, esse Deus, ele tem ojeriza ao mel na oferta, e ao mesmo tempo esse Deus, anos depois, vai comer o mel, né? Ele vai comer o mel. Então, assim, se o mel representa aqui mentira, artificialismo, mentiroso, aqui em Levítico 2:11, lá no Novo Testamento isso já estava superado, pois o próprio Jesus vai ingerir esse mel. E mais à frente, já na igreja primitiva, século I, segundo, terceiro, muitos monges, né, da igreja primitiva irão usar o mel, né, usar o mel em seus rituais cristãos, em suas celebrações cristãs, em suas missas, no meio da missa, especialmente até na Eucaristia. Muitos farão esses ritos com mel, especialmente o pessoal lá do Oriente, das igrejas orientais. Aliás, segundo já vimos isso em Barbara e Kurt Howland e no nosso vídeo da nossa playlist de ensino de Novo Testamento grego, de manuscritologia, eles próprios, esses monges, que teriam acrescentado a palavra mel, dizendo que Jesus comeu um peixe assado e mel. Esse mel, esses monges que usavam mel e queriam defender a continuidade desse uso, que era com certeza alvo de críticas por parte daqueles que não usavam, eles então mudaram, acrescentando ao texto a palavra mel, para como que dissesse assim: tá vendo só? O próprio Jesus comeu mel, não deixe o nosso mel em paz, deixem-nos usar o mel também, porque o próprio Jesus comeu, como vocês veem aí na escritura. Mas na verdade era mentira, porque eles acrescentaram essa palavra, não há no original. Bom, beleza, finalizamos. Não, outra coisa, ainda com relação ao mel, faltou dizer. Eu disse que Deus não deseja crescimento artificial, que é o fermento, ou sabor artificial, que é o mel, nas nossas ofertas. Basicamente, a interpretação de Levítico 2:11. Agora, faltou acrescentar: elas devem ser aquilo que realmente são, sem qualquer tentativa de melhorá-las artificialmente, como talvez tenha acontecido com Caim. Por quê? Porque o Caim, aparentemente, ele tentou artificialmente melhorar a sua oferta, né? Mascarar a sua oferta, fazendo-a ser ou parecer ser aquilo que não é. E talvez tenha sido isso, não dá para afirmar, que tenha decepcionado, entre aspas, Yahvé, e ele tenha preferido a de Abel, a oferta de Abel, né, que parece ou pode ter parecido a Deus muito mais sincera, honesta, verdadeira, enquanto a de Caim muito mais emulatória e mentirosa, por conta dessa tentativa de melhorar algo, e fazer isso é tentar enganar, vamos dizer assim, seria isso. Bom, vamos lá, gente, que ainda temos a comparação entre Êxodo 3 e Isaías 19, do 19 ao 25. Então, Êxodo 3 já lemos, já estamos vendo, mas vamos para Isaías 19. Do 19 ao 25. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna na fronteira daquele lugar ao Senhor. E isso será por um sinal, e por uma testemunha ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porquanto eles clamarão ao Senhor por causa dos opressores, e ele enviará a eles um Salvador e um grande, e ele os libertará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e farão sacrifício e oblação. Sim, eles consagrarão um voto ao Senhor, e cumprirão o mesmo.
E o Senhor golpeará o Egito, ele golpeará e os sarará. Eles retornarão precisamente para o Senhor, e ele receberá as súplicas deles e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios adentrarão o Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com o Egito e a Assíria, precisamente uma bênção no meio da terra, a quem o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: abençoado seja o Egito, meu povo, e a Assíria, a obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Egito, Assíria e Israel. Deus abençoando. Bom, basicamente é isso que nos diz Isaías 19, do 19 ao 25. Aí vem as comparações. Primeiro, em Êxodo 3, versículo 7, Deus chama Israel de meu povo. Em Isaías 19, versículo 25, Deus chama Egito de meu povo. 2. Em Êxodo 3, versículo 7, Deus ouviu seu povo chamando. Em Isaías 19, versículo 20, Deus ouvirá o Egito quando este clamar. 3. O povo clama por causa da opressão, larras, em hebraico, que os egípcios impõem sobre eles, larrassim, lá no versículo 9 de Êxodo 3. E em Isaías 19, 20, o Egito clamará ao Senhor por causa das suas opressões, larrassim também. 4. No versículo 10 de Êxodo 3, Deus enviará Salar, Moisés a Faraó. Deus enviará Moisés a Faraó. E em Isaías 19, versículo 20, parte B, Deus enviará Salar, um salvador e defensor, ao Egito. 5. Deus, lá no versículo 12 de Êxodo 3, dá um sinal, a Moisés, de que este é quem deve ir ao Egito e que a presença de Deus o acompanhará. No versículo 19, versículo 20 e versículo 21 de Isaías 19, o Egito erguerá um altar ao Senhor como um sinal, também, da presença do Senhor no Egito com os egípcios. Em Êxodo 3:8, Deus planeja libertar Israel. Em Isaías 19, versículo 20, Deus planeja libertar o Egito. E por fim, 7. Em Êxodo 3, versículos 15 e 26, o Senhor é quem cura Israel. E em Isaías 19, versículo 22, o Senhor é quem cura o Egito. O que dizer a respeito de todos estes paralelos? O que Deus tem reservado para Israel, tem reservado para o Egito. Como afirmou Fishman, abro aspas, por meio de um manifesto e deliberado retrabalho, a grandiosa memória da história da salvação de Israel foi estendida ao seu inimigo mais antigo. Fecho aspas. Este é o Deus de Israel, o Deus das nações, que chora pelos seus pecados, que anseia por sua libertação da opressão, que torna seus recursos divinos disponíveis a eles, mas também a todos.